Então, vamos lá. O tema de hoje é pornografia na quarentena, um tema que foi sugerido por vocês. Eu recebi esse pedido, recebi essa sugestão de tema, então eu escolhi começar o mês de junho falando sobre esse tema com vocês. Já vou, falando que se você está chegando junto, se você está chegando agora, se você ainda não conhece o nosso canal, segue a gente no Instagram, Coisas do Bem 7. Também me segue lá no YouTube, o YouTube João de Bem. E uma novidade para vocês, as minhas lives eu estou escrevendo geralmente artigos sobre elas e colocando lá no meu site, o www.joaodebem.com. Então você pode acessar o meu site e você tem o artigo, né? Aí tem as referências bibliográficas, tem tudo direitinho que eu usei para produzir a live e esse conteúdo com vocês, tá joia? Bom, primeiro vamos começar então definindo o que é pornografia, né? Que termo é esse que nós usamos, nós da área de sexualidade humana, usamos para acompanhar, para definir, né, esse processo, né, esse fenômeno que existe na nossa sociedade e sempre existiu, tá joia? Bom, primeiro, pornografia é um substantivo feminino que é o estudo da prostituição. Também é uma coleção de pinturas ou gravuras obscenas. É a característica do que fere ao pudor, tipo numa publicação, num filme, né, uma obscenidade, uma indecência, uma licenciosidade. É qualquer coisa feita com o intuito de ser pornográfico, ou seja, de explorar o sexo, tratando de maneira chula, como atrativo. Exemplos, revistas pornográficas, fotografias, filmes, entre outras. É a violação ao pudor, ao recato e à reserva, socialmente exigidos em matéria sexual. Indecência, libertinagem ou imoralidade são sinônimos. Então vamos lá. Pornografia é algo que é produzido pela sociedade e que tem um conteúdo erótico. E que ele é entendido de acordo com a sociedade que está representado. Então você poderia me perguntar, aquela estátua famosa, o Davi, né, o Davi desnudo de Michelangelo lá, né, que tem várias representações, onde ele está totalmente despido, que já teve até polêmicas envolvendo papas que mandaram cobrir a genitália dele, né, e tal. Aquilo é uma pornografia? Bom, se na época em que ele produziu aquilo, ele fez com o intuito de explorar, de ferir a moralidade da sociedade, era uma pornografia. Agora, se ele fez com o intuito só de mostrar, só de representar um intuito artístico de evidenciar a beleza do corpo masculino, do físico masculino, sem ferir o aspecto moral daquela sociedade, isto não é pornografia. Então entendam bem que existe uma separação entre onde a gente olha a finalidade daquela manifestação artística, tá joia? Então, a gente pode voltar lá na Grécia e perceber que lá era comum você ter estátuas onde as mulheres estavam de peito de fora, e isso não tinha a ver com conteúdo erótico. Pelo contrário, eles queriam demonstrar a fertilidade, a maternidade, o poder da mulher enquanto, né, a mãe, a cuidadora, traços que não tinham uma relação, né, de exibir deusas daquele jeito com um conteúdo erótico, com um conteúdo de romper com a moral da época. Se você viaja um pouquinho, né, para a nossa atualidade, por exemplo, vamos lá para o Japão. O Japão hoje tem uma coisa que é bem diferente. É uma forma cada vez mais popular de erotismo lá, que é fantasiar-se de boneca. É isso mesmo, de boneca. A mulher se fantasia de boneca, com roupinha de boneca, com chapéuzinho de boneca, com mascarazinha, com maquiagem de boneca, e isso é erótico para eles.
isso é uma forma, é uma manifestação erótica. Existem bares lá onde o cara paga para ir e ser servido por garçonetes nesse estilo. É uma febre nos sex shops de lá você comprar essas fantasias. Olha que coisa diferente. Né? E para muitos, né, se a menina sair lá na rua vestida disso, né, de boneca, pode ser considerado uma pornografia. Só que se a gente traz isso para nós hoje, se você olha uma foto de uma mulher, né, fantasiada de boneca, talvez você não veja isso como erótico. Então, é, cada sociedade, cada contexto cultural constrói aquilo que ele acha que é pornográfico ou não. E aquilo que ele vai considerar ruim, como uma pornografia que deve ser ocultada, que deve ser condenada, ou aquilo que ele acha que não. Isso pode ser explorado e pode ser colocado. Bom, voltando à nossa sociedade aqui ocidental, é praticamente impossível que nenhum de nós tenha sido exposto à pornografia, né, em suas formas, ou até o que a gente chama de soft porn, que é uma pornografia leve, algo como os nudes que rolam às vezes nas redes sociais, a pessoa posta um decote, algo um pouco mais sensualizado, né? Os rapazes postam sem camisa, sem, né? Ou ali com a calça um pouco marcada, as mulheres postam, né, com o peito um pouco mais aberto, a barriguinha de fora. Então isso também é um estilo de pornografia e que para alguns é condenável, tá bom? Para outros, já vão olhar para aquilo e vão falar, não, é só mais uma manifestação, mais um desejo da pessoa de mostrar e às vezes alguns vão dizer até de chamar atenção. Bom, em época de quarentena, a gente está tendo um fenômeno que a pornografia se tornou mais atrativa. E por quê? Né? Por que isso está acontecendo? Bom, vou fazer um parêntese aqui. Você que está me ouvindo, você que está me vendo, você que vai assistir esse vídeo no futuro, você que vai receber esse conteúdo. Gente, eu não sou pastor, eu não sou padre, eu não sou político, eu não sou líder de coisa nenhuma. Eu só sou um médico que estudou, se especializou em sexualidade humana, que gosta de discutir esse assunto e que vai discutir isso à luz da ciência. Beleza? Eu não vou falar aqui sobre dogmas religiosos, sobre dogmas políticos, sobre dogmas de qualquer coisa que seja. Eu vou falar de ciência, tá joia? Ciência. Não tem fake news aqui, tá joia? A gente vai falar de ciência e o que a ciência mostra sobre o assunto, beleza? Então, às vezes o que eu vou falar, o seu movimento religioso tá entendendo de forma diferente. Beleza, legal. Mas eu vou te falar ciência. Ou às vezes o seu contexto social, né, o contexto social que você está envolvido, entende de forma diferente. Beleza. Eu vou falar de ciência, tá joia? Eu vou falar de medicina com você, de saúde mental. Vamos lá então. Dados de um grande site pornográfico, que se você conhece, você vai saber, é o Pornhub. Ele revelou pra gente que durante a quarentena, no Brasil, ele teve um aumento de 28,9% dos acessos. Então, quase 30% a mais do que a média que ele vinha tendo antes. E por incrível que pareça, essa média é maior que a média mundial. Enquanto no mundo a média de acesso foi de mais ou menos 25%, 24,4%, o Brasil teve 28,9%. Então nós brasileiros temos um quê, né, de erotismo, um quê de sensualidade aí, um quê de curiosidade. Talvez nós sejamos um pouco mais sensíveis ou um pouco mais propensos a procurar a pornografia. E o que pode explicar isso? Né? O isolamento social está mexendo com a cabeça das pessoas, está tirando algum mecanismo ali do cérebro das pessoas, ou era algo que já estava acontecendo, né? Já era um fenômeno que vinha acontecendo e nós não estávamos olhando para ele e só se tornou mais frequente. Bom, primeiro eu quero discutir uma possibilidade.
Bom, em momentos de crise, e preste atenção nisso, tá? Isso aqui é bem importante. Em momentos de crise, nós tendemos a voltar a agir de forma mais animalesca, de forma mais instintiva. Por mais que nós nos achemos, né, seres superiores, distintos superior, em crises, nós regredimos a um comportamento mais animalesco, um comportamento de sobrevivência. O sociólogo Richard Miskolcin, ele relata que nesses momentos catastróficos, nós apresentamos um comportamento que ele caracteriza como, e eu vou ler para você aí, uma necessidade de ser desejado, amado, confortado, em tempos de incerteza e solidão, que nos fragiliza e nos faz sentir mais vulneráveis, inclusive em termos afetivos. Então, olha que interessante, esse sociólogo está dizendo para a gente que em tempos de crise, nós nos tornamos mais carentes, nós nos tornamos mais vulneráveis. E essa vulnerabilidade, essa carência, esse desejo de ser confortado, de ser amado, ele reflete um desejo primordial do ser humano, que remete lá nos nossos primeiros anos de vida, que pode ser interpretado com algumas coisas que nós vivenciamos na nossa primeira fase de vida. Então, o que seria crise? Crise pode ser uma guerra, uma catástrofe, né, ambiental, pode ser uma epidemia, como nós estamos vivendo a do coronavírus, e essa situação que foge da nossa rotina de vida, que foge do equilíbrio que nós estamos mantendo, causa em nós um retorno, uma regressão a comportamentos da nossa primeira infância, comportamentos mais primitivos. Então, o que nós estamos vendo? Estamos vendo pessoas retrocedendo a fases iniciais da vida delas. E quais são os impulsos, né, que sugerem que nós estamos lá? Basicamente, quando a gente volta a ser bebê, criança, né, o que é a vida de um bebê? Comer, chorar e dormir. E sentir prazer. Né? Então, o bebê, ele come, ele sente prazer e ele dorme. Basicamente isso. E se você for ver, tem muitas pessoas agora na quarentena, né, que estão vivendo basicamente isso, comendo, dormindo e sentindo prazer. Né? Eu já recebi alguns comentários de pessoas aí que até já engordaram por causa disso. Outros que, como a gente está vendo pela notícia do Pornhub, que estão cada vez mais viciados em pornografia. E outros, né, que têm tido muito sono. Então, isso é uma evidência que nós demos, né, uma pequena regredida, né, para as nossas fases iniciais. Nesse momento de crise, nesse momento de catástrofe, o nosso corpo clama por prazer. Ele clama por nós nos sentirmos bem, por algo que nos liberte, que nos dê uma sensação de bem-estar, seja qualquer que seja a fonte. E aí temos um problema. Quando nós nos reconectamos a esse eu animalesco, podem surgir comportamentos que nós não conseguimos controlar. Não sei se vocês já ouviram, mas eu vou compartilhar com vocês um fenômeno que ele acontece, que é sobre estupros causados por soldados após as batalhas. É um fenômeno que ele é estudado há muito tempo e ele é uma prática que assusta. Os soldados estão lá no campo de batalha, muitos estão cansados, noites sem dormir, né? O medo da morte é um medo muito grande, é uma crise, a guerra é uma crise, é uma situação, né, que apela para os nossos instintos de sobrevivência. E esses soldados, após vencerem uma batalha, eles vão na cidade, eles estrupam as mulheres de lá
E muitos nunca fizeram isso na vida, ou nunca imaginaram que poderiam ser capazes de fazer algo nesse sentido, algo desse tipo. E isso fica até como marca de guerra. Alguns deles, quando voltam, eles precisam fazer tratamentos psicológicos de longa duração, porque eles acabam se deparando com um eu que eles não conheciam e que levou, né, eles a fazer coisas que eles também não tinham controle. E de onde veio essa pulsão? Né? De onde veio esse desejo sexual que não conseguiu ser controlado e acabou sendo expressado de uma forma tão violenta como o estupro? Eles fizeram isso por pura maldade, porque eles são perversos, né? Porque o instinto de eu vou te matar, eu vou te ferir da guerra acaba aumentando essa perversidade, esse comportamento animalesco nos soldados. Ou tem alguma coisa por trás que explique isso ou que mostre o porquê desse comportamento? Por que eles não fazem isso antes de ir para a guerra? Ou por que quando eles voltam para a convivência normal, eles também não fazem mais isso? Bom, por que isso acontece? Primeiro porque quando a gente está em crise, nós regredimos a comportamentos mais infantis. E por que nós, adultos, não fazemos isso? Porque nós aprendemos a controlar as nossas necessidades corporais. Quando a gente está desenvolvendo, né, a nossa psique, o nosso corpo, nós aprendemos a dar controle aos nossos esfíncteres, depois a dar controle ao que nós desejamos do que comer, depois a controle ao nosso sono e entre outros impulsos do nosso corpo. É por isso que a maioria das pessoas, né, em sã consciência, em uma saúde mental adequada, não saem por aí cometendo crimes ou fazendo violências sexuais, porque elas estão sob controle das faculdades mentais superiores. Isso acontece porque nós desenvolvemos um mecanismo que é maravilhoso, que você que ama a psicanálise como eu conhece, que é a sublimação. O que é então a sublimação? Para a psicanálise, né, a sublimação é a capacidade de transformar nossos impulsos primordiais, nossos desejos mais instintivos e ligados basicamente à obtenção de prazer e sobrevivência imediata, em capacidades mais desenvolvidas e que permitem a vida em sociedade. Então, um indivíduo adulto é alguém que foi capaz de sublimar, de dar um sentido mais elaborado às suas necessidades instintivas. Então é aquela pessoa que quando está com sono, ela não sai fazendo pirraças e jogando no chão porque está morrendo de sono. Não. Ela controla isso até o momento que ela consegue deitar. Né? É um exemplo bobo, mas é um exemplo que acontece. Algumas crianças não fazem isso. Freud definiu que sublimação é um processo de dar forma mais madura aos instintos sexuais, transformando-os em atos de maior valor social. Ele diz, né, numa publicação dele, que eu recomendo a leitura, inclusive, para quem gosta disso, Um Mal-Estar na Sociedade, que a sublimação é uma característica especialmente notável do desenvolvimento cultural. Esta é o que possibilita que atividades psíquicas superiores, científicas e artísticas ou ideológicas desempenhem um papel tão importante. Então, para Freud, nós aprendemos a sublimar nossa pulsão sexual, nossa pulsão primordial e as outras pulsões que nós temos em formas mais saudáveis de manifestação. E a cultura, a arte, a ciência são formas disso. Elas nos dão prazer. Então, elas preenchem a nossa necessidade de prazer. Né? Quando alguém consegue descobrir uma coisa nova ou algo novo, ele sente prazer com isso. Ele sente que foi ele sente um verdadeiro tesão nisso. E isso preenche aquela pulsão, aquela necessidade de prazer. E aí ele não precisa somente da satisfação pelo prazer sexual. Ou seja,
dar uma vazão sublimada ao impulso sexual é o que possibilita nosso progresso em sociedade. Porque senão saía todo mundo só querendo fazer sexo, né? Todo mundo aí só na dependência da satisfação desse desejo. E nós temos outros desejos que nós temos primordiais, tá bom? No caminho contrário a isso, nós temos que quem não sublima, quem não tem essa capacidade de sublimação bem desenvolvida, fica dominado pelos seus instintos sexuais, que leva a uma diminuição da capacidade criativa, científica e do raciocínio crítico. Então, olha que interessante, Freud está dizendo pra gente que uma pessoa que é dominada pelo impulso sexual dela diminui a sua capacidade criativa, diminui a sua capacidade científica e de raciocínio crítico. Uau! Né? Fantástico! Eu percebo, né, na clínica, quando eu trato de pacientes que são viciados em pornografia ou viciados, né, em problemas sexuais, que justamente ele perdeu muito da capacidade criativa dele, da capacidade crítica dele. No final eu vou deixar um vídeo para vocês verem com depoimentos de pessoas que tiveram situações onde o impulso, né, a pulsão sexual foi o domínio maior deles, e como essas pessoas, elas sofreram, né? Isso que Freud está revelando pra gente aqui. Bom, e daí o que isso tem a ver então com a quarentena, né? Bom, no tédio causado pelo estresse do confinamento, né, que todos nós estamos vivendo, isolamento social, da pandemia, o consumo de pornografia é uma forma, né, de aliviar essa energia acumulada. Porém, a nossa capacidade, né, de baixa sublimação, ela já vinha sofrendo. A nossa sociedade já estava, né, com uma dificuldade geral de lidar, né, mal, vamos dizer assim, com as nossas pulsões. E aí chegou a crise, nós regredimos, e aí ficou mais difícil de lidar com esses desejos, né? E o coronavírus, então, ele veio colaborar nesse sentido. E talvez agora, nesse momento, fique mais difícil para o indivíduo compreender que ele está sob influência de uma pulsão, de um desejo, de um impulso primitivo, né? Que ele está sendo levado a agir de acordo com o comportamento infantil. Talvez agora ele não consiga, porque lembre que eu já falei lá atrás, em momentos de crise, nós regredimos a condições primordiais, primárias, o início da nossa existência. Mas, então, o que está levando a esse tipo, né, de motivação? É a necessidade de prazer como um adulto ou como uma criança? Os indivíduos que estão consumindo pornografia, e tem mulheres e homens nessa história, tá joia? Eles estão consumindo como adultos ou eles estão consumindo como crianças? Eles regrediram e estão lá na fase inicial da vida deles. E aí entra, né, uma coisa, um fenômeno que ele é inerente à raça humana e a outras raças, né, a outros animais superiores, que é a masturbação. Então não ache que a masturbação é exclusiva do ser humano, tá joia? Os animais também têm experiência com isso. E ela fica, então, como a principal forma de alcançar este tipo de prazer. Vamos lembrar, então, o que é masturbação? Para não ficar, né, alguma informação solta aí no ar. Masturbação é a manipulação dos órgãos genitais com o intuito de obter prazer. Não necessariamente o orgasmo. Tá joia? Então, se você tem criança em casa, criança pequena, você sabe que na hora que às vezes você tira a fralda do bebê, né, super natural, super normal, ele pega e, principalmente se é um menino, ele corre com a mãozinha, vai lá no pênis e fica manipulando. E às vezes o pênis fica até ereto, que é normal, né? É uma zona erógena, é uma zona que dá prazer para ele. Aí a gente coloca a fralda e para, né? Em algum momento ele aprende que o natural não é ficar passando a mão,
né, no pênis dele a todo momento, em qualquer lugar e toda hora. Ele sublima essa informação, esse desejo de obter aquele tipo de prazer. Voltando à pornografia e à pandemia, nós vamos avaliando que a sociedade atual, mesmo antes do Covid, já vinha desenvolvendo uma baixa capacidade de lidar com as frustrações e aceitar os limites, né? A não possibilidade de obter prazer na hora que eu quero. A nossa capacidade de sublimar está cada vez menor. E a gente esqueceu de entender que limites são libertadores. Que limites eles dão a nós, eles possibilitam a nós a capacidade de sermos criativos, de podermos desenvolver formas de escape, formas de lidar com eles. Talvez isso seja a parte mais difícil dessa live de hoje. Entender que dar limite para qualquer coisa é uma liberdade. O não poder abre novas possibilidades. E você concorda comigo que as mães de hoje têm muita dificuldade de dizer não para os filhos? Nós também temos muita dificuldade de dizer não para nós mesmos? Boa parte dessa não aceitação, né, desse estado de inadequação coletiva que nós vivemos vem da indústria capitalista. Né? Porque a indústria capitalista ela quer o quê? Que você se sinta um indivíduo frustrado. Uma vez que você está frustrado, que você não está contente e que você se liga durante a frustração às suas pulsões, né, mais primitivas, o que você vai fazer? Satisfazê-las. Então, de forma rápida e instantânea. É como se, né, o comercial, a televisão, dissesse a todo momento para você: olha, você está precisando disso, você está triste e está ruim, a sua vida é inútil porque você não tem isso, então compre isso agora. Compre já, né? Compre agora. E você vai lá e compra. Não importando de que forma, não importando... Coma agora, você está com fome, né? Mas será que isso é benéfico para o indivíduo? E neste ponto, a masturbação, né, o vício em pornografia, é uma evidência clara disso. Você está em casa, sozinho, entediado, não tem nada para fazer, você não consegue se aguentar, o que você faz? Pega seu celular, se satisfaça e vamos gozar com o pornô. Simples assim. É só você acessar. Pronto, acabou. Tá na palma da sua mão. Tá com vontade, vai lá e faz. Mas adultos fazem isso ou crianças fazem isso? Embora alguns especialistas, né, na área de sexualidade humana eles tenham opiniões divergentes sobre esse ponto, tá, gente? Então, como eu falei que a conversa aqui é científica, você precisa saber. Existem correntes que vão pensar de uma forma diferente, achando, não, é uma liberdade, já que a gente está isolado, vamos se masturbar mesmo, vamos consumir pornografia, vamos viver isso, é melhor do que pegar coronavírus, é melhor do que ter relação sexual juntos, né, a 2, a 3, a 4, com qualquer que seja, até porque o vírus se transmite assim. Existem especialistas que falam, peraí, que indivíduo é você que está tão dominado pela sua pulsão sexual que não consegue ficar 1, 2, 3 meses sob controle dela, né? Ou que precisa dar uma vazão para ela, talvez de uma forma infantil, comendo demais, consumindo pornografia demais e outras coisas mais. Eles já olham para isso com um olhar crítico, tá? A gente tem que avaliar, né? Temos que pensar. É bom refletir, é bom criarmos uma opinião sobre isso. Um adulto que tem como única forma de obtenção de prazer a masturbação, né, o gozo através da masturbação, é como se ele usasse chupeta, bico, ainda na rua.
O que você acharia se você estivesse passando na Paulista, encontrasse um homem de barba, terno e gravata e uma chupeta na boca? Você ia falar, opa, tem alguma coisa estranha com esse indivíduo, né? Opa, peraí. Pra que ele não combina, né? Isso ocorre porque a gente espera que um adulto consiga ter domínio próprio e lidar melhor com as frustrações e venha manifestar sua sexualidade de uma forma plena, né? Em um relacionamento com intimidade, contato físico, com troca de afetos e até lidar com a frustração de não poder ter um contato físico, de ter que manter um contato só por mensagem, né? Só por videoconferência. E aqui até casais podem, né, utilizar dessa forma para se aproximarem, para terem um momento de intimidade. Mas um adulto, eu espero isso, é um comportamento esperado, que ele só tenha essa única forma de manifestação da sexualidade dele. E existem pessoas assim. Essas pessoas me procuram para ajuda, me procuram pedindo, né, uma nova resposta, um tratamento. Existem homens e mulheres que só conseguem chegar ao orgasmo através da masturbação, que não conseguem ter uma relação sexual a dois, né? O corpo deles se desligou dessa possibilidade, né? Como eu falei antes, a crise que nós estamos vivendo fez com que nós voltássemos a ter impulsos e desejos primitivos. Bom, discutir isso, e é por isso que eu fiz a live, né, é uma forma de nós aprimorarmos nossa sexualidade. Eu também acredito muito que, que esta crise ela tá dando espaço para a gente se reinventar. Né? Ela limitou o nosso ir e vir, ela limitou a capacidade de estarmos juntos, sim, limitou, mas ela também permite que eu possa entrar em contato comigo mesmo, de outras formas, né? E até me conhecer de uma forma mais plena. Bom, então, para finalizar, eu vou deixar com você aqui 3 pontos que eu gostaria que você pensasse. Eu não quero que você responda para mim. Eu quero que você responda para você mesmo. Quero que você escute, pense e responda. Tá joia? Vamos ao primeiro ponto. Onde você tem passado a maior parte do seu tempo? No mundo real ou no mundo virtual? A vida, ela existe aonde? E aonde a sua vida está existindo? Segundo ponto. Você é dominado pelos seus impulsos? Ou você consegue controlá-los? Sejam eles o desejo de comprar, o desejo de se masturbar, o desejo de dormir, né? A raiva, que também é um impulso primordial, entre outros que tem por aí. Você é dominado por eles ou você consegue controlá-los? Terceiro e último ponto. Você é viciado em pornografia? É lógico que se você refletiu em algum destes pontos e acha que precisa evoluir em algum deles, né, que precisa aprender a sublimar algum deles, que precisa de um desenvolvimento psicológico, de um amadurecimento em alguma dessas áreas, eu te convido a fazer terapia, procurar um psicólogo, um terapeuta relevante, né? Ou procurar mesmo, se a situação for grave, ajuda psiquiátrica, ajuda médica. Existe como você conseguir alcançar uma sexualidade plena, uma sexualidade madura, né? Conseguir sublimar os seus desejos, sejam eles quaisquer que forem. Bom, eu vou deixar para vocês aqui, quem estiver assistindo no YouTube vai estar aqui em cima, quem estiver assistindo pelo Instagram TV vai estar na descrição do vídeo o link de um vídeo onde o cientista que fala nele, ele vai dizer sobre como funciona a pornografia no nosso cérebro. É aquele vídeo que eu falei lá atrás, que tem depoimentos de jovens que eram viciados e que conseguiram lutar contra o vício em pornografia.
e aí conseguiram, né, adquirir, né, uma saúde sexual melhor. Um parênteses aqui, gente, não existe essa questão de... foi muito popular há algum tempo e tem alguns coachings, né, de sexualidade que falam de NoFap, fiquem 30, 40 dias sem se masturbar e ganhem superpoderes, que você vai desenvolver uma mente brilhante, um comportamento brilhante, seu cérebro vai evoluir, seu terceiro olho vai abrir. Epa, calma. Né? 8 e 80 não existem na vida em lugar nenhum, beleza? Nós estamos falando de uma incapacidade de sublimar. Freud deixa claro que isso prejudica a nossa capacidade criativa, mas ele não está dizendo que o fato de você vivenciar a masturbação em algum momento do seu desenvolvimento, né, de vida, ou em algum momento da sua sexualidade, que você está perdendo poderes mentais. Ou que se você ficar sem ter relação sexual, ou sem fazer isso, que você vai virar um Superman, uma super mulher. Não. Tá? Por favor, prudência. Mas esse vídeo é muito, muito interessante, você vai gostar, você pode compartilhar ele, você pode dizer isso para outras pessoas, é bem bacana. Além disso, eu gostaria que você entrasse no site da Boitempo, é um artigo que tem lá, Sexo em Tempos de Coronavírus. É um artigo do Slavoj Zizek, difícil mesmo de dizer, Slavoj Zizek. Eu vou deixar o link também. Entra lá, lê esse artigo, é um artigo bem interessante, é um artigo que tem comentários, né? É um artigo bem posicionado de alguém que está fora do Brasil, que compartilha a sua opinião, e eu acho muito interessante você ler esse artigo, é uma super dica para você. Então eu tô deixando um vídeo como dica para você aqui, um artigo bem interessante e, lógico, uma indicação de livro. Um Mal-Estar na Sociedade, livro do Freud, que é super interessante se você tiver curiosidade nisso, tá joia? Muito, muito obrigado porque vocês participaram dessa live, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhem, tá joia? Compartilhem essa live, compartilhem esse conteúdo, ele vai ficar disponível no Instagram, ele vai ficar disponível lá no meu YouTube. Vamos, né, espalhar essa mensagem, até para ajudar outras pessoas a serem críticas e a pensarem mais sobre esse assunto, beleza? Muito bom passar essa tarde de sábado com vocês. Tenham um excelente início de semana, né? Que vocês possam estar se cuidando, que os queridos de vocês também possam estar sendo cuidados. Um beijão para vocês. Se puderem, fiquem em casa. Usem a máscara sempre, sempre, sempre. Beijão pra vocês, gente. Uma boa noite. Não esquece de entrar nas dicas que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E nos vemos na nossa próxima live, sábado que vem, às 5h30 da tarde. Tchau, tchau. Até mais.